Deus aqui. Amém? Eu queria convidar você que está aqui, você que está em casa aí, que nos acompanha nessa hora, através dessa live, abrir comigo no livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Josué 6, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Você crê que as muralhas caíram sobre a sua vida? Você crê que tem muralhas que caíram sobre a sua vida, sobre a sua casa? Amém? Eu creio. Eu tomo posse no nome de Jesus. Amém? Josué capítulo 6, versículo de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo na versão NVI, ok? Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão cada um a trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Oremos. Pai santo e amado, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aqui estamos porque reconhecemos que precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Precisamos de Ti, Senhor, como instrução, como orientação, como vida em nós. Reconhecemos o quanto nós somos pequeninos e falhos, pecadores, o quanto nós somos limitados, Senhor, o quanto nós somos fracos. Reconhecemos também que a nossa força vem do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui reunidos como corpo, como igreja do Senhor. Estamos aqui para buscar do Senhor a direção, a inspiração. Ó Senhor, vem Senhor, derrama sobre nós uma unção poderosa, uma unção que nos faz ir além das nossas limitações, uma unção que nos faz quebrar, derrubar todas as muralhas, tudo aquilo que tem se levantado contra nós nesse tempo, contra a tua igreja, que elas caiam nessa noite, em o nome de Jesus, e que possamos ser como a geração de Josué, uma geração vencedora, que vive em princípios, que está debaixo da tua palavra, que vive debaixo das tuas verdades. Assim nós oramos, para que o Senhor cresça e eu diminua. Senhor, eu me escondo atrás da tua cruz, que não seja eu, mas o teu Espírito agindo, o teu Espírito ministrando a tua igreja. Assim eu oro, repreendendo também toda e qualquer ministração contrária à palavra do Senhor, todo espírito de engano, todo espírito de divisão, nós repreendemos nesse lugar, na vida das pessoas que estão aqui, ao estarem aqui, ao saírem desse lugar, toda a retaliação das trevas, também sobre a vida daqueles que nos acompanham através dessa live, nós repreendemos, e nós declaramos o fluir, do mover, do Espírito Santo de Deus sobre as vidas aqui reunidas em seus lares, aquelas que irão assistir essa ministração depois. Assim oramos como igreja do Senhor, e em nome de Jesus, a igreja diz amém e amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui reunidos como igreja, como corpo de Cristo.
E profetizamos que essa semana será uma semana cheia do mover sobrenatural do Senhor, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas emoções, sobre as nossas estruturas físicas, espirituais, familiares, financeiras, e que tudo flua segundo a vontade soberana do nosso Senhor Jesus Cristo. E dando sequência ao nosso tema central, a ministração que temos trazido aqui, conquistando como a geração de Josué. Conquistando, nós temos falado, conquistando como a geração de Josué. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o capítulo 6 de Josué, onde iremos trazer 4 instruções importantes para vencer em Jericó. Jericó era uma fortaleza, tinham grandes muralhas. Alguns estudiosos dizem que as muralhas de Jericó possuíam 2 metros de largura, 2 metros. Dez, 12 metros de altura, imagina. E nós assistimos aqueles filmes épicos, não é? Eu mesmo gosto de assistir filmes épicos. Nós aqui, né? Eu e a pastora, a gente gosta. E tem lá os castelos, né? As fortalezas. E eu fiquei pensando, quando eu busquei essa informação, 2 metros de largura. Meu Deus, que fortaleza. E os filmes que a gente assiste eram o quê? Sei lá, não sei nem se tinha 30 centímetros, 40, 50, vai. Jericó era essa fortaleza. Jericó fazia parte dos planos de Deus para o seu povo. E eu preciso te dizer que não há fortaleza que suporte, que se mantenha de pé diante do poder de Deus, diante do mover sobrenatural de Deus. E você está aqui para viver isso. E você está aqui para ser inspirado, para receber aquilo que o Senhor tem derramado sobre esse lugar, sobre nossas vidas. Você está aí? 4 instruções para vencer em Jericó. O Senhor deu 4 instruções. Eu tenho percebido, eu não sei vocês, mas eu tenho percebido uma edificação maior sobre a nossa igreja, sabe, de Deus. Tenho percebido isso através dos cultos. Deus tem soprado o teu Espírito para nós e tem edificado em nossas reuniões, nos nossos cultos de domingo, de terça, nas nossas reuniões de oração, nas nossas reuniões com os facilitadores. É um tempo de Deus incrível, sobrenatural. Eu tenho percebido isso. Algumas pessoas têm compartilhado isso, têm vivido isso. Nós vivemos no retiro um tempo maravilhoso de Deus, uma palavra que foi edificada sobre nós. Eu queria que você parasse para pensar sobre isso. Uma palavra, a importância de uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus, ela edifica, ela constrói em nós aquilo que é verdade de Deus. Como é importante isso. Como a palavra de Deus foi importante para o povo de Deus, para atravessar o deserto. Imagina se Josué, no momento que Deus está dando uma palavra, Moisés fica distraído, ou melhor, Josué, nós estamos falando aqui de Josué. Imagina se Josué fica distraído. Deus está trazendo uma palavra, ou Josué recebe com um ouvido de mercador, entra por um ouvido e sai por outro. Imagina o reflexo de uma palavra. O
reflexo daquela palavra que traz sobre toda uma nação, sobre todo um povo. Eu queria que você pensasse sobre isso. Porque talvez você tenha entrado aqui hoje e pensado assim: não, eu vou para a igreja, sabe, eu não estou fazendo nada. O que Deus está trazendo hoje pode mudar a sua história. Pode mudar a história da sua casa, da sua família. Pode mudar toda uma geração a partir do momento, a partir da forma pela qual você está recebendo. E nós temos vivido esse tempo, um tempo maravilhoso, e agora com a volta das reuniões do Mais Um para Cristo. Meu Deus, que bênção! Como é grandioso! Como é importante pensarmos desse jeito. Como é importante valorizarmos aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está trazendo. E hoje, da mesma forma, Deus está trazendo uma palavra para nós, para a sua igreja, para nos edificar como corpo de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! É preciso estar sensível e atento ao que Deus está fazendo entre nós. Eu preciso prestar atenção, eu preciso estar sensível, eu preciso estar atento. Precisamos estar mais ligado ao corpo nesse tempo. Nós temos visto tantas atrocidades, tantas coisas ruins acontecendo, a multiplicação da iniquidade cada dia mais. Quando a gente pensa que já ouviu de tudo, já viu de tudo, aparece cada coisa que a gente nem imagina. Como é que pode isso acontecer? Que loucura! Esse é o mundo que a Bíblia já apontava. O mundo que a iniquidade se multiplica cada dia mais. E a tendência é que se multiplique ainda mais. Não dá para olhar para o cenário do mundo e imaginar que dias melhores virão. Uma pessoa que nem tem muito conhecimento da palavra de Deus vai ver que está cada dia pior. Ministrar da forma que estamos ministrando aqui, sobre um tema central, eu confesso que tem trazido uma experiência incrível para mim, porque eu sinto como uma edificação, como uma construção. Aquilo que foi construído no domingo passado nos cultos, hoje eu estou aqui, agora está sendo edificado algo em cima daquilo que está sendo edificado. Essa sensação que eu estou tendo, essa sensação que eu estou vendo, que está acontecendo na nossa igreja. Falar sobre a geração de Josué como uma geração vencedora, de fato, é algo que desperta em nós, pelo menos deve despertar em nós o desejo de olharmos os pontos positivos daquela geração e procurar imitar o que Josué fez. Mas isso é incrível, como os muros daquela fortaleza ruíram, caíram. Isso é humanamente impossível. Como que Josué conseguiu fazer essa proeza? Eu preciso dizer, querido, que não foi Josué que fez, mas a palavra que foi dirigida, direcionada a Josué, a palavra de Deus. E muitas vezes nós, por estarmos nesse mundo físico, natural, visível, material, nós nos apegamos a coisas materiais, nos apegamos de tal forma porque nós queremos sentir, nós queremos entender aquilo que a gente está vivendo, nós queremos raciocinar. Como muitas vezes eu já disse aqui, a fé, ela não foi estabelecida para ser sentida,
Não foi. A fé foi estabelecida para ser vivida, para crer, para saber, para se posicionar. E é dessa forma que Deus está falando conosco durante esses dias, nessa noite. Você está aí? E imitar tem sido uma das temáticas desse ano. Nós tivemos um retiro, cujo tema foi Sede meus imitadores. Saber imitar, nós estávamos falando hoje, eu estou falando em casa com a pastora. Saber imitar é algo extremamente importante, principalmente nos dias atuais. Quem eu vou imitar? O que eu vou imitar de fulano de tal? Nem tudo eu posso imitar. O que eu vou imitar? Aquilo que eu olho para a vida dele ou dela e enxergo Jesus. Isso sim eu devo imitar. Reproduzir Jesus, nós falamos isso no retiro, na vida de outras pessoas, requer, antes de tudo, reproduzir Jesus em nossas vidas, para que outros desejem imitar. Não é apenas fazer o que eu digo, é fazer o que eu faço. Recapitulando um pouco sobre o que nós falamos aqui, Josué se coloca como discípulo de Moisés. A Bíblia diz que Josué era o quê? Servo. Servo de quem? Servo de Moisés. Falar isso é um pouco estranho, não é? Eu sou servo da pastora. Não, que é isso? Eu sou servo de Deus. Mas eu sou servo de vocês. Como pastor eu sou servo. A Bíblia diz que quem quiser ser o maior, que sirva a todos. Nós devemos servir uns aos outros. O que estou fazendo aqui hoje é servir, é servindo. Estou servindo aos irmãos, estou servindo no corpo. Josué se coloca como servo de Moisés. Ele entende que Moisés estava vivendo um chamado. Deus tinha chamado Moisés para viver um propósito. Então Josué se posiciona de que forma? Como servo de Moisés. O nível de aceitação de comando que Josué possuía acerca de Moisés era algo diferenciado. Algo que ele foi aprendendo e que seria extremamente importante em tudo aquilo que ele iria precisar enfrentar, em tudo aquilo que Deus iria colocar para ele enfrentar, tudo que o povo de Deus iria passar pela frente. Josué precisava ter um nível de aceitação de comando diferenciado. Ninguém pode exercer comando se não se submeter a comando. Isso é um princípio de autoridade. Ninguém recebe autoridade se não se submeter à autoridade. Eu acho bem legal pensarmos sobre isso. Sabe? O que foi forjado em Josué, o que Josué passou, o que o povo de Deus passou, para chegar nesse tempo aqui, porque o povo foi sendo forjado, para viver conquistas maiores. Lembram, quando Davi foi enfrentar Golias? Lembram? O que Davi diz? Quem é esse circunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Assim como eu já enfrentei, né? O urso, o leão, para defender as ovelhas. Assim também
eu enfrentarei esse gigante incircunciso filisteu. Ainda chama de incircunciso. Não tem aliança. Eu tenho. Eu sou consagrado, eu sou separado. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Sobre a circuncisão, lembra? De consagração no domingo passado? Então eu tenho aliança. Eu sou consagrado. O medo, quando bater na minha porta, ele não vai ganhar espaço, porque eu sei que o Senhor tem uma aliança comigo. Ele está sobre a minha vida, Ele me fez muito mais que vencedor. Porque uma das coisas que mais paralisa o homem é o medo, é a insegurança, é pensar que ele não é capaz, é pensar que ele não vai conseguir. O maior problema do homem é ele mesmo. Mas o Senhor nos escolheu por cabeça e não por cauda. Ele nos fez uma nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E essa é a verdade, e essas são as verdades que eu preciso alimentar no meu coração, porque quando vier o gigante, para todo um exército, ninguém vai vencer, mas para mim eu vou, porque o meu poder não está na minha mão, o meu poder está no Senhor. E Josué tinha esse nível de aceitação de comando. Josué era um homem de guerra, um soldado, um comandante, um general. E é bom pensar sobre isso, porque às vezes, querido, você entra aqui, eu entro aqui, várias pessoas entram aqui, e ouve um texto desse, e muitas vezes nós olhamos para a nossa vida analisando apenas o nosso pedaço. Nos preocupamos apenas com aqueles que são mais próximos a nós, nossa casa, nossos filhos, nossa esposa, esposo. E Deus está querendo abrir a nossa visão para coisas além disso. Quando abrimos a nossa visão pensando no que Deus fez através de Moisés, e aqui através de Josué, percebemos que os planos de Deus são de fato muito maiores e melhores do que os nossos planos. Uma vez eu estava orando, nós estávamos orando em casa, intercedendo por uma causa. Nós não estávamos em uma outra igreja. Enquanto nós estávamos orando, o Senhor se manifesta e diz assim: o meu compromisso não é apenas com um homem, o meu compromisso é com o meu povo. Sabe, irmãos, sair do individualismo, pensar no coletivo, pensar no desenvolvimento do corpo, me parece estar muito mais coerente e alinhado com os propósitos de Deus. Deus conduziu toda uma nação na saída do Egito até a terra prometida, e Ele estava junto em todo o tempo. Deus precisou lidar com muitos homens e mulheres para conduzir toda uma nação para o seu propósito maior. Várias famílias, e eu fico imaginando, e eu fico pensando, Deus nunca quis que ninguém se perdesse no deserto, mas ainda assim muitos se perderam, morreram no deserto, em suma, por valorizarem mais o seu pedaço acima do coletivo. E eu aqui entendo que existe e sempre existiu um grande risco para o homem em toda a história. E esse risco está em avaliar possíveis perdas para que o corpo se mantenha firme
na trajetória rumo à terra prometida. Se nós não avaliarmos isso como possibilidade, nós estamos pensando apenas em nossas vidas. Pastor, como assim perdas? A partir do momento que eu penso mais na minha situação acima do que o reino de Deus, é um sinal de alerta que deve ser aceso dentro de nós. Mateus 6, 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. E Jesus também diz em Mateus 10, 37 a 39, Mateus 10, 37 a 39, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Portanto, querido, você deve considerar muito algumas perdas para viver no centro da vontade de Deus. E essas perdas muitas vezes estarem em colocar mais foco no seu amor em Deus do que nos seus sonhos, do que nos seus projetos, do que na sua própria vida. Eu preciso perder a minha vida para ganhar. Você está aí? Amém? Quantos aqui estão entendendo? É muito difícil para nós tratarmos sobre isso. Às vezes é difícil a gente lidar com isso, porque somos muito ligados emocionalmente a laços familiares. Nós somos muito ligados de uma forma tão forte. Deus pediu a Isaac, a Abraão quem? Isaac. Por que Deus fez isso? O sentimento que Abraão tinha sobre Isaac precisava estar abaixo do sentimento que Abraão precisaria ter com o propósito de Deus para toda a humanidade. Ei, Abraão, não está apenas relacionado à sua família não, Abraão, viu? Não é só sua casa não, Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando você está olhando para a sua família, Deus está falando e fazendo coisas que vão além da sua família. Deus quer te posicionar nesse tempo para você ir além das quatro paredes da sua casa. E quando você fizer isso, a bênção do Senhor não vai te alcançar não, vai jorrar através de você. Deus nos chamou para abençoar gerações. Deus nos chamou para abençoar gerações através das nossas ações. Deus nos chamou para conduzir um povo para a nova Jerusalém celestial. Certamente precisaremos ter que lidar com nossas emoções, que muitas vezes ela vai insistir para que olhemos para nossa dor acima do propósito de Deus. O propósito de Deus está acima. E precisamos entender isso para viver plenamente os propósitos de Deus. Enquanto você não viver, não entender isso,
você nunca vai conseguir viver plenamente o que o Senhor tem. Grandes são as coisas que o Senhor tem preparado. Grandes coisas. Josué é um modelo para ser imitado e reproduzido em nós, através de nós. Eu preciso olhar para os exemplos bíblicos. A história nos mostra isso, nos ensina isso. Como Josué venceu, eu vou vencer. Da mesma forma que Deus está com Josué, Deus está comigo. O que eu preciso fazer? Está com o meu ouvido sensível, atento. Queridos, Deus, Ele não encolhe, não recolhe a sua mão. A Bíblia diz que Deus está sempre com a mão o quê? Estendida. Para quê? Para abençoar o seu povo. Mas o nosso coração precisa estar ajustado na sintonia do céu. Uma sintonia fina, sem ruído. Lembra daquele radinho velho, antigo? Tem gente que nem acompanhou isso aqui. Que para sintonizar dava trabalho. Lembra disso? E aí você tinha que sintonizar certinho, porque senão fazia shhh. A gente precisa sintonizar certinho o nosso coração para não dar chiado, para não dar barulho, para não dar interferência. Amém. Josué cumpriu bem a sua missão substituindo Moisés. Josué viveu uma preparação incrível, tanto na época de Moisés, na época que estava servindo a Moisés, como depois. Antes de derrubar as muralhas de Jericó, Josué passou por diversos tipos de treinamentos, sob o comando do povo. Enfrentou com firmeza e compostura. Mesmo quando vivenciou uma geração inteira morrer no deserto. Imagina o que é isso. Ver pessoas desistindo e ele não desistir. Ver pessoas abandonar, morrerem e ele não morrer e não desistir e continuar firme. Isso não é fácil, irmãos. Ele continuou crendo nas palavras do Senhor. O Josué liderou um exército na luta contra os amalequitas, confiando no seu líder Moisés. Mas derrubar as poderosas muralhas de Jericó iria exigir algo mais. Uma coisa é você reunir um exército e lutar com armas, com lanças. Outra coisa é você derrubar uma muralha com 2 metros de espessura, 12 de altura. 4 instruções importantes que que destacamos aqui nesse texto. 4. A primeira instrução: marchar confiando nas palavras do Senhor. Josué 6, versículo 2 e 3. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. O Senhor disse: entreguei. O Senhor não disse assim: vou entregar. Ele disse: entreguei. Já é sua. E eu preciso te dizer que a palavra do Senhor é assim. Ele já entregou. Simples assim. O que Josué fez? Marchou, confiando. Mas Josué poderia ter parado. Peraí, não é assim não, aquilo ali é muito grande. Não vai ser assim não, não vou não. Mas Josué decidiu crer. Josué decidiu marchar. Josué decidiu confiar, tomar posse.
Ele tomou posse. Versículo 3: marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Pense comigo isso aqui, irmãos. Depois do povo ter sido treinado no deserto, porque deserto é lugar de treinamento, tá? Deserto é lugar de treinamento. Fala para seu irmão aí, você está do seu lado, meu irmão, deserto é lugar de treinamento. "40 anos treinando." Eita, povo difícil de ser treinado, era ou não era, irmãos? Mas para a gente falar daquele povo é fácil também, né? Será que se a gente estivesse lá não faria pior? Às vezes a gente fala dos outros, né? 40 anos. E Josué passou por aquilo. Josué passou pelo treinamento, eu posso dizer isso. Josué foi treinado. Eu posso dizer isso. Porque Josué perseverou. Josué não morreu no deserto. Josué perseverou, ele foi sendo capacitado ali. Das mais diversas formas. Recebia o maná, fresquinho, agradecia a Deus. Enquanto tinha uns que, eita, que negócio horrível. Josué estava lá, glória a Deus, aleluia, Senhor. Os que ficam no deserto morrem, são os que reclamam, são os que murmuram. Se movendo. Lembra do treinamento da nuvem? Sabe qual é o treinamento da nuvem? O treinamento da nuvem é assim, ó. Quando a nuvem se mover, vocês se movem. Não se movam se a nuvem não se mover. Estava treinando o quê? Obediência. E o povo, mesmo com aquela dureza no coração, passou a entender que era melhor obedecer. Era melhor seguir a nuvem. O povo precisava estar alinhado numa marcha ao redor de Jericó. Marchar ao redor de Jericó representava marcar território como o território do Senhor. E isso precisou ser feito durante 6, 7 dias. Alguns estudiosos dizem que Jericó possuía 40 mil metros quadrados. Outros até dizem que são 4 mil metros de extensão, com 12 de altura, 2 de espessura. O fato é que, independente do tamanho, independente da espessura, da altura, percorrer por Jericó durante 6 dias era um feito importante para Deus, que visava liberar seu poder através do princípio da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Na obediência há bênção. A obediência resulta em fé. E fé é sinônimo de quê? Fé atrai o quê? Poder de Deus. Hebreus 11:30. Hebreus 11:30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Obediência, que resultou em quê? Fé. Fé. Aqui está dizendo que pela fé. Por que pela fé? Porque eles creram, porque eles obedeceram, porque eles seguiram a direção que estava sendo dada. Viver a vitória antes de acontecer, crendo que ela irá acontecer, baseada na palavra do Senhor. Isso libera o mover sobrenatural de Deus. Segunda instrução, importante na queda de Jericó. Segunda instrução: levante a adoração como arma de guerra.
Versículo 4: 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. 7. E eles tocavam as trombetas. Eles estavam ali, o exército na frente, os sacerdotes vinham atrás, e logo atrás vinha a arca da aliança. E os sacerdotes não ficaram parados, não, eles tocavam as trombetas. Adoração é uma arma poderosa de guerra que atrai o poder de Deus. Os sacerdotes eram habilitados para anunciar a presença do Deus vivo, que vinha logo atrás, representada pela arca da aliança. E os homens ali posicionados como guerreiros, armados, mesmo sem ter que usar, naqueles 6 dias, as suas armas, mas eles estavam posicionados, armados. Como eu disse, marcavam um território, como povo de Deus, ao redor da cidade que seria dominada, em parte dos cumprimentos das promessas do Senhor. O exército de Jericó já sabia da fama do exército do Deus vivo, já sabia. Às vezes somos nós que não sabemos. Lembra que eu ministrei aqui sobre os espias que Josué enviou? Lembra que eu falei aqui? O inimigo já sabe. Nós que precisamos saber, gerar convicções em nós que Deus é conosco. E o exército de Jericó já sabia o que Deus havia feito através daquele povo. O mar que se abriu, o Jordão que se abriu para o povo passar, coisas grandiosas. Eles sabiam que Deus era com eles. E quando os sacerdotes tocavam suas trombetas, preste atenção nisso, no mundo espiritual, muralhas já estavam sendo derrubadas. Tem muralhas, querido, que antes de ser derrubadas no mundo físico, precisam ser derrubadas. Aonde? No mundo espiritual. Quantos estão entendendo aqui? Tem resistência que está vindo contra você no mundo espiritual, e você está lutando contra as coisas no mundo físico, com as armas erradas, da forma errada, com a força errada. A Bíblia diz que a nossa batalha, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões o quê? Celestiais. Não podemos vencer as lutas do Senhor na força do nosso braço. As muralhas espirituais caem na força do nosso Deus. Quando cantamos, quando adoramos, nós declaramos vários louvores de guerra hoje aqui. Não sei se vocês perceberam que eram louvores de guerra. Nós tivemos aqui a oração dos sacerdotes. Coisas aconteceram no mundo espiritual. Tem gente que nem entendeu o alinhamento das mãos, alinhamento. O poder de Deus, ele é atraído através da obediência, do alinhamento, como foi com o povo, como foi ao redor de Jericó. Tinha um alinhamento, tinha uma direção. E às vezes a gente fala assim, que bobagem isso, fazer isso não. E não sabe as questões espirituais que estão por detrás disso. Terceira instrução importante na queda de Jericó: marchar 7 vezes no 7º dia.
Gente, cá para nós, tem coisas que são estranhas, não é? Quando nós lemos uma passagem dessa, que nós já entendemos o fim, é diferente. Mas, na real, se você estivesse vivendo aquele momento ali, se fosse hoje, você daria 7 voltas? No último dia você daria 7 voltas? Lembram da cura de Naamã? Como é que Naamã estava? Todo soberbo, né? Orgulhoso. Não, quem vou? Tantos rios aqui muito melhor. Esse lugar aí todo sujo, não vou não. Não foi? Quantas coisas foram quebradas no coração daquele povo durante 6 dias rodeando? E no 7º dia, 7 vezes, quantas resistências foram quebradas? Quantas coisas no mundo espiritual estavam sendo processadas ali? Agora eu queria que você pensasse no território, numa região. Imagine um círculo fictício na sua mente. Imagine agora o povo de Deus rodeando esse círculo. Durante 6 dias, com trombetas, os sacerdotes na frente, a arca da aliança, o exército na frente, 7 sacerdotes, a arca da aliança atrás, e o povo marchando. O que estava acontecendo ali? Os portais que estavam sendo abertos no mundo espiritual. Quantas coisas estavam sendo processadas ali? Muitas vezes nós estamos aqui reunidos num dia, num culto como hoje, estamos adorando ao Senhor, de repente nós recebemos a visitação do nosso Deus de uma forma tão poderosa. Tem pessoas que são curadas aqui, recebem o toque de Deus de uma forma tão tremenda, é ou não é? Nos quebrantamos, sentimos arrepios, aquela presença tão forte e gostosa. Agora imagina, 6 dias, o povo de Deus rodando, marcando território, a atmosfera que estava acontecendo ali. Lembra na nossa vigília, como foi aqui? A gente ficou um pouco mais de horas. Lembra como foi no retiro? 2 dias só, aquele mover tremendo. Imagina 6 dias, a arca da aliança, gente, a arca da aliança ali, a presença do Senhor ali, a glória de Deus sobre o povo. E eu preciso te dizer algo extremamente importante agora. Ainda assim o povo precisava estar alinhado. Ainda assim, Deus estava trabalhando no coração daquele povo. Vocês precisam seguir uma direção. Vocês precisam ouvir e alinhar, se posicionar. Precisa tudo estar alinhado, ajustado. 6 vezes. E na 7ª vez, 7 vezes. No 7º dia, 7 vezes. O que Deus está falando hoje aqui? O que Deus está falando aí? Muitas vezes Deus nos fala uma vez, e pela misericórdia e graça de Deus, Deus fala a 2ª vez. A gente faz, daqui a pouco não faz mais, não segue mais. Aí pela infinita graça e misericórdia, Deus usa outra pessoa para falar a mesma coisa. Você sabe por que Deus usa várias pessoas para falar a mesma coisa com a gente? Sabe por quê? Muitas vezes é porque a gente não deu a devida atenção que deve ser dada. E porque Deus te ama muito. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está em casa, se Deus já falou a mesma coisa várias vezes, eu te recomendo a você dar muita atenção para isso.
porque senão você vai ter problema. Eu sempre chamo a atenção disso quando eu leio a mesma expressão várias vezes na Bíblia, num texto. Deus está chamando a nossa atenção de uma forma mais forte. Cuidado. E quando Deus faz isso, não é para exercer domínio sobre nós, é amor, porque sabe que aquele caminho que a gente está indo não vai ser bom. O número 7 representa o número da perfeição. Foi o número que purificou o incrédulo Naamã, a cura de sua lepra, como eu disse. Muita incredulidade estava sobre o povo que saiu do Egito, e a incredulidade estava com o povo, e a incredulidade atrai toda a sorte de maldições. O povo precisou ser circuncidado antes da conquista de Jericó, como consagração ao Senhor, apagar o histórico de escravo que ainda possuía neles. Falamos disso algumas pregações atrás. Deus estabelece no mundo físico uma consagração na pele dos homens de guerra, através da circuncisão. O poder da aliança que reverbera contra um exército inimigo através da obediência. Rodear 6 dias e agora mais 7 vezes. No 7º dia, estava fortalecendo o povo de Deus. Os portais estavam sendo abertos. Aleluia, as muralhas espirituais estavam sendo quebradas, derrubadas através da fé. Não importa se eu vou rodear Jericó, o que importa é que eu estou seguindo uma missão, que eu estou seguindo uma direção. Por que, pastor, isso é importante? Porque quando você foca na sua dificuldade, você tira o foco da missão. Quando você olha para a sua vida, porque eu estou me sentindo assim, você tira o foco da missão. Você tira o foco do propósito. Não importa se eu vou cansar, rodeando 6 vezes. Não importa se eu vou ter que dar 7 vezes, o que importa é que eu vou continuar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, porque uma hora, essa muralha, esse gigante vai cair. A palavra de Deus, eu preciso que você registre isso. A palavra de Deus é suficiente para que você se mantenha firme na posição que Deus te chamou para estar. É apenas a palavra de Deus. Mas eu não estou vendo o muro ruir, nem rachadura nenhuma. Não importa, eu vou continuar firme. Porque eu esperava que pudesse acontecer assim. Não importa, eu vou continuar, eu vou fazer, eu vou marchar, eu não vou parar de marchar. A nossa posição é marchar. Você está aí? Não existe nenhum outro fator externo que possa dar mais ênfase, mais força, mais motivação para que eu continue firme, além da palavra de Deus. A palavra de Deus é que me sustenta, é que me inspira, que direciona. É a palavra de Deus, não que eu vejo, a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. E ainda diz que aqueles que retroceder, a Bíblia ainda diz que eu não terei prazer nele. Mas Deus não nos chamou para retroceder.
Deus nos chamou para avançar, Deus nos chamou para marchar. Fale para seu irmão: ei, Deus te chamou para você avançar, Deus te chamou para você marchar. E a quarta e última instrução, pessoal do louvor pode vir, me ajuda aqui. Estejam sempre em posição de ataque. Vocês já ouviram aquele ditado que diz assim, que a nossa maior arma é o ataque? Já viu falar nisso? E eu preciso te dizer, querido, sabe uma coisa? No mundo espiritual, não somos nós que escolhe o inimigo. É o inimigo que nos escolhe para lutar. E você não sabe o dia nem a hora. Mas o Senhor está dizendo para nós hoje: esteja sempre posicionado para atacar. Faça força, gaste energia, exercite, marche, não pare. Não seja reativo, seja proativo, avance, mexa, toque essa trombeta aí, glorifica e levante adoração de guerra. Deus nos chamou para guerrear, para tomar posse das promessas do Senhor. Versículo 5: quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Você está pronto para atacar? Você está pronto para tomar posse? Quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente vê essa história e tantas outras, quando a gente vê o período que o povo viveu em escravidão, o período que Deus traz uma palavra, uma promessa que aquele povo viverá, uma terra que manda leite e mel, Deus faz a promessa, mas Deus nos impulsiona para conquistar. No mundo espiritual nós recebemos a promessa lutando. Tem gente que quer cruzar os braços e esperar a conquista vir. Eu preciso dizer, querido, que o que vem do céu é maná, vem mesmo, Deus manda. Mas conquistar é você que tem que lutar. Quantos estão entendendo aqui? O maná vem, Deus levanta, Deus traz o alimento, traz o sustento. Mas a conquista da promessa, é preciso lutar. É preciso estar posicionado para atacar, para guerrear, para avançar. Cada guerreiro deveria atacar a cidade bem à sua frente, depois que os muros caíssem. Quantas coisas nós podemos gerar no mundo espiritual? Pensa aqui comigo. Você vai rodear, demarcando, marcando território, declarando, adorando. Mas na hora que o mover vier, tem que atacar, tem que se posicionar, tem que guerrear. É isso que Deus está falando hoje. Conquistando como a geração de Josué. Deus quer levantar essa geração nesse lugar, em nós e através de nós. Um povo que não tem medo, um povo que não recua, um povo que não afrouxa, um povo que não fica distraído, mas fica posicionado com armas de guerra.
Um povo que está disposto a ouvir uma voz de comando, a obedecer, a seguir alinhado. É isso que Deus está querendo construir em nós. Agora imagina, queridos, o que é gerar no mundo espiritual. Imagina agora, tenta se transportar para aquele momento lá. O Senhor havia dado um comando, uma direção, e o povo recebeu aquele comando, aí dá uma volta, um dia, tocando a trombeta. Para pensar o que aquele povo lá de Jericó pensou. Imagina a expectativa que está sendo gerada no mundo espiritual. O quanto que Deus fortaleceu aquele povo para continuar acreditando. Por isso que tinha que atravessar o Jordão, para ver o poder de Deus e crer nas 6 voltas, no 7º dia 7 vezes. Foi treinamento, querido, foi treinamento. O que aquele povo foi passando foi treinamento. Talvez você esteja diante de um grande problema, uma grande situação, mas Deus está usando isso para treinamento, porque tem coisas maiores na frente, tem vitórias maiores. Deus quer te levar para conquistas maiores. Aí os sacerdotes ali tocando as trombetas, o exército na frente, a arca da aliança ali, 6 dias, e aquele povo reunido. E o povo de Jericó, eu imagino que se tremendo todo, porque já havia ouvido a fama do Deus daquele povo que era poderoso. Imagina que Raabe até escondeu os espias. Raabe até disse: não, eu sei que o Deus dos céus está com vocês. E na 7ª volta, imagina aqui, irmãos. Imagina aquelas muralhas caindo. A extensão dela toda caindo ao chão. Depois que o povo deu um grito só. Deus estava ensinando ao povo ali: faz isso, 1 volta, 2, 3, toca a trombeta. Depois, ao soar do longo toque, dei todos um grito alto. Treinamento, alinhamento, aparelhamento, unidade. A unção desce, o poder vem, as muralhas vão ao chão. Sabe o que eu aprendo aqui? Também. Que se Josué fizesse isso sozinho, não ia dar certo. Tinha que ser o povo. Um só. Tem muralhas que um só não derruba. Tem que ser o povo. Tem que ter unidade. Tem que ter alinhamento. Tem que ter obediência. E quando Jesus, ele ora ao Pai, antes de ser crucificado, ele diz: para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Tem muitas muralhas na vida de muitas pessoas aí, que continuam incrédulas, com muralhas da incredulidade, que precisam crer em Jesus através da unidade do povo de Deus. E quando você faz isso, quando você se posiciona nessa direção, você não está pensando em você. Eu queria que você pensasse sobre isso. Você não está pensando em você, você está pensando em outros que vão olhar para você e enxergar o poder de Deus, que é liberado através da igreja, que é liberado através do povo de Deus.
Deus, e aquele povo foi cheio de coragem e de fé naquele momento. Meu Deus, Deus quer derrubar Jericó. Onde está Jericó na sua vida? O que é Jericó na sua vida? O que tem sido Jericó na sua vida? O que tem sido Jericó? O que precisa ser derrubado? Deus quer derrubar muralhas hoje aqui. Feche os teus olhos nessa hora. Curva a tua cabeça. Apresente o seu coração ao Senhor. Diga: Senhor, onde está Jericó na minha vida? Para Jericó cair, você tem que estar posicionado. Você tem que seguir uma direção. O que precisa cair hoje? Quais são os muros? No lugar de muros, coloque pontes. O que está dividindo? Quais são os muros que estão dividindo? Nós vamos ministrar um louvor.